Bom, iniciando a gravação, aula 6, sexta aula do módulo avançado. Essa primeira parte da aula eu vou colocar gravada e disponibilizar para vocês lá na plataforma do Simpla, certo? Inclusive, estou em dívida com relação à gravação da aula passada, né? Vou colocar também no Simpla e disponibilizar para vocês. Veja, novembro foi um mês bastante agitado. Algumas das coisas que aconteceram em novembro, eu, inclusive, já abordei lá na aula passada, em outubro. Mas consolidaram nesse mês. Então, eu vou explicar. Foram 8 pontos. Eu separei 8 pontos que eu achei relevantes para que a gente aborde, certo? E aí, acho importante tomar nota de alguns números de lei, número de portaria, alguns processos judiciais. Por quê? Tomando nota, numa segunda vez que você for ver esse vídeo, ou quando for fazer a pesquisa relativa a esses casos, vocês vão ter lá a informação para vocês usarem, certo? Então, eu vou tomar o cuidado de, sempre que explicar, dizer qual é o processo a que se refere aquele caso. Então, Wilson, seja bem-vindo. Estamos gravando essa primeira parte da aula, certo? E aí o que acontece? O que eu estava explicando é o seguinte: toma nota, processo, lei, portaria que eu vou citar com bastante cuidado, né? Porque são informações relevantes disso que mudou aí na legislação, no mundo jurídico previdenciário no mês de novembro, certo? São 8 pontos. Então, o primeiro ponto, eu não poderia deixar de falar, é sobre a revisão da vida toda. Nós tivemos o julgamento do tema 1102 do STF. Então, o tema 1102 do STF é o que está julgando a questão da revisão da vida toda. O que é que nós temos no momento? Embargos de declaração do INSS, solicitando. O primeiro argumento deles era de que a decisão do STF tinha que ser nula, porque não houve o respeito por parte do STJ da cláusula de reserva de plenário, ou seja, o STJ não julgou a questão com a composição plena do seu colegiado, alegando que se trataria aí de matéria constitucional, certo? E esse ponto aí dos embargos de declaração é bastante relevante para a questão da revisão da vida toda. Por que é relevante? Porque o ministro Zanin levantou a bola. O ministro que não participou do julgamento original disse que concorda com a anulação do julgamento pelo desrespeito à cláusula de reserva do plenário pelo STJ. E aí, isso levou o ministro Barroso a julgar com ele e o ministro Dias Toffoli também acompanhar ele nesse sentido. E aí, o que acontece? Nós tínhamos um placar ali de 3-3 para anular a decisão do STF acerca da vida toda. E esse é um placar muito perigoso, porque os demais ministros podem seguir esse entendimento, abordando, inclusive, questões que foram colocadas no julgamento original. E aí vem a grande discussão, e o IEPREV, inclusive, entrou aí no processo, durante o julgamento virtual, apresentando a petição que a matéria foi ventilada no julgamento original. Então, não cabe embargo de declaração, porque os ministros se pronunciaram, sim, sobre a questão da cláusula de reserva do plenário. Então, seria uma matéria que não poderia estar presente nos embargos de declaração. Julgar novamente essa questão é ofender a própria natureza dos embargos. E aí é que eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes, observando isso e esse risco, ele pediu destaque. Então, normalmente a gente fica meio chateado com destaque, porque encerra o julgamento, e aí vai para julgamento presencial, a gente não sabe quando vai ser colocado em pauta. Lá no primeiro destaque que foi feito, o ministro Nunes Marques, se não me engano, fez o primeiro destaque, eles colocaram rápido, né? Rapidamente fizeram a pauta de julgamento para o julgamento presencial.
Mas agora, como vai ter o recesso, eu não sei, de fato, quando será retornada a pauta. Mas, independente de tudo, eu acredito que foi um pedido de destaque muito pertinente do ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista o risco de anulação de julgamento com uma matéria que já tinha sido objeto de embargo de declaração. Então, isso colocado dentro ali do plenário, apesar de que embargo de declaração não tem sustentação oral, é importante dizer, né, não tem sustentação oral no STF, pelo menos por enquanto, pode haver uma alteração do regimento interno aí do STF, inclusive há essa discussão para permitir sustentação oral, inclusive em embargo de declaração, mas é uma oportunidade que os próprios ministros têm de relembrarem, né? Lembrarem, olha, isso já foi matéria de discussão, a gente se pronunciou, o ministro relator, Marcos Aurélio, o primeiro ministro relator do caso, já tinha se pronunciado sobre isso, então, talvez isso impeça a continuidade dessa discussão que foi levantada, repito, por um ministro que não participou do julgamento original. Doutora Vanessa, seja bem-vinda. Estamos gravando essa primeira parte, certo? Da nossa aula. E outra coisa também muito importante, aí eu quero que vocês anotem isso. Existem dois ADIs, duas ações diretas de inconstitucionalidade, a 2110 e a 2111, que são ADIs muito importantes, que estavam sendo julgadas concomitantemente ao julgamento da revisão da vida toda. A ação direta de inconstitucionalidade 2110 e 2111 discutem pontos da lei 9.876/99, da lei que criou o fator previdenciário, da lei que criou a regra de cálculo da vida toda, né? A regra de transição ali da vida toda, o artigo 3º da lei 9.876, criou a regra do artigo 29, inciso 1 da lei 8213, né? Mudou o texto do 29, do artigo 29, 1 e 2 da lei 8213. Então, veja que situação. A gente estava julgando a revisão da vida toda e, ao mesmo tempo, julgando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de regras da lei 9.876. E nesse julgamento da ADI, ambos em plenário virtual, nesse julgamento da ADI, estava caminhando o julgamento para declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876, que é a regra de transição, aquela que limita a julho de 94 o cálculo. Em determinado momento da discussão, chegou-se a ventilar que a declaração de constitucionalidade do artigo 3º inviabilizaria a revisão da vida toda. Ou seja, eles confundiram completamente a matéria. Por quê? Porque na revisão da vida toda não está se dizendo que o artigo 3º, a regra de transição, é inconstitucional. Não, a gente não menciona isso. Por isso, não houve necessidade do STJ julgar com a cláusula de reserva de plenário, porque a matéria não é constitucional. Eu não estou dizendo que o artigo 3º da regra de transição é inconstitucional. Eu estou dizendo que o artigo 3º ele só é aplicado se for mais favorável ao segurado. Se a regra for mais favorável, o artigo 3º se aplica. Então, ele não pode ser inconstitucional. Ele tem que ser constitucional, óbvio. A regra da vida toda vai se aplicar somente quando o benefício resultado do cálculo da vida toda for mais vantajoso. Então, é o que dá a gente ter ministros. A gente está precisando de ministros que saibam de direito previdenciário, né? Pessoas capacitadas em direito previdenciário. Os ministros não entendem isso, e aí foram pelo caminho de que, se eu declaro a constitucionalidade, né, do artigo 3º, eu estou inviabilizando a aplicação da revisão da vida toda, porque o INSS estaria certo em aplicar o artigo 3º da Lei 9.876. Entenderam o drama? Então, o ministro Alexandre de Moraes, ao fazer destaque, destacou e pediu vista na ADI. Então, os três processos foram tirados de pauta, certo? Tanto a revisão da vida toda, quanto a ação direta de inconstitucionalidade 2110 e 2111, provavelmente para serem julgadas em conjunto, que seria uma inovação absoluta, porque não dá para julgar conjuntamente ADI e embargo de declaração de processo de controle difuso, né? Mas eles podem colocar a pauta no mesmo dia, né? No mesmo dia colocar o julgamento da ADI
e o julgamento dos embargos de declaração, para que essa matéria seja resolvida em conjunto. A ADI, inclusive, é mais ampla. Tem outras questões lá de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Uma delas, inclusive, em relação ao fator previdenciário, que pode gerar uma demanda aí para se dar entrada. O problema é que o STF já se pronunciou sobre o fator previdenciário há muito tempo atrás em controle difuso. Se for coerente, né? A gente nunca pode garantir coerência do STF. Se for coerente, vai declarar a constitucionalidade do fator também. Bom, vamos lá. Segunda alteração. A segunda alteração diz respeito a uma lei, né? A Lei 14.717. Lei 14.717, que foi sancionada agora em novembro. E eu mencionei ela na aula passada, que cria a pensão especial para dependentes filhos de vítimas de feminicídio, certo? Então, foi criada uma pensão especial de natureza assistencial. Então, os critérios são os mesmos do BPC, critério de renda, certo? O critério de renda, ele é 1/4 salário mínimo, por cabeça, família no CAD único, e é uma pensão especial paga aos menores de 18 anos, certo? Menores de 18 anos. Não há necessidade, obviamente, de ser deficiente, pessoa com deficiência, nada disso, mas a idade máxima aí é 18 anos de idade. A lei fala dependentes, não só filhos. Então, o menor sob guarda, o menor tutelado e o enteado, né, também podem entrar nessa caracterização de dependentes menores de 18 anos. Professor, então, se o filho se a mãe, né, for vítima de feminicídio, todos os filhos terão direito apenas quando a sentença penal transitar em julgado? Não. A lei não exige sentença penal transitada em julgado para a concessão da pensão especial. Basta que se identifiquem indícios de autoria e materialidade, certo? Havendo esses indícios, o benefício é pago, ainda que no futuro venha uma sentença penal absolutória, né? Obviamente, com a sentença penal absolutória, a pensão deixa de ser paga, mas não há necessidade de devolução daquilo que foi pago, certo? Então, ela é pago nessa situação. Havendo indícios de que o filho teve participação, ele não terá direito à pensão por morte. A lei é bastante clara a esse respeito, certo? Doutor Dilon está entrando aí também. Seja bem-vindo, doutor. Então, é uma pensão interessante, né, principalmente para os escritórios que já atuam, né, na área penal, ou para fazer parceria com escritórios da área penal, né, com advogados que atuam nessa área e muitas vezes não sabem como prestar algum tipo de assistência a esse público. Então, a assistência é bastante interessante da Lei 14.717, pensão especial para as dependentes vítimas de feminicídio. Terceira alteração bastante interessante também, que eu cheguei a mencionar, porque foi 30 de outubro que saiu essa portaria, é a portaria conjunta, agora a gente tem o número da portaria conjunta PRES, INSS, SRGPS, MPS 38. PRES é uma portaria conjunta, né? PRES, INSS, SRGPS, MPS, Ministério da Previdência Social, Secretaria do Regime Geral de Previdência Social, Presidência do INSS e o INSS, número 38, de 30 de 10 de 2023, que garantiu o direito a prorrogações seguidas do benefício por incapacidade do auxílio incapacidade temporária, né? O auxílio incapacidade temporária tinha uma limitação aí de 30 dias, uma prorrogação apenas. Agora ela tem prorrogações diversas até 30 de abril de 2024. Pois não, doutor Wilson, pode falar. Doutor, a minha conexão falhou, eu não consegui pegar o número da portaria. Pronto. Portaria conjunta PRES, PRES, que é da presidência do INSS, /INSS, do próprio INSS,
SRGPS, Secretaria do Regime Geral da Previdência Social, SRGPS/MPS, Ministério da Previdência Social, número 38, de 30 de outubro de 2023. E permite que você faça, acho que é o doutor Ricardo entrando, você faça seguidas prorrogações, né, no auxílio doença. Muita atenção, porque essas prorrogações têm que ser solicitadas. Então, fez o primeiro pedido de prorrogação, é dado 30 dias, faz o segundo, o terceiro, até 6 prorrogações são possíveis de se fazer nesse período, até 30 de abril de 2024. O meu cliente pode retornar? Pode. Ele pode retornar voluntariamente. Ele faz a informação de retorno e retorna às atividades com a garantia aí dos benefícios até a data do seu retorno, certo? Portaria, a quarta modificação interessante, né? E essa eu achei muito bacana, porque é algo que eu defendo já há bastante tempo. E, às vezes, a gente fala, né? As pessoas não percebem a importância disso, mas isso vai mudar bastante a sistemática, a dinâmica de concessão de benefícios de aposentadoria especial ou benefícios que usem, né, o tempo especial de trabalho, que é a portaria do INSS número 1630. Portaria do INSS número 1630, de 17 de novembro de 2023, que criou uma tarefa chamada ATIV-ESP. ATIV-ESP. O que é que faz essa portaria? Determina que a análise do PPP, a análise do tempo especial, não só do PPP, e aí eu vou explicar direitinho isso aí, a análise do tempo especial seja feita por analistas e técnicos do INSS. Porque antes, essa análise era feita, inclusive para fim de enquadramento, era feita pela Perícia Médica Federal, que é um órgão diferente, né? Muita gente acha que a perícia médica é um órgão do INSS, não é. A Perícia Médica Federal, ela é autônoma. Ela é um órgão diferente do INSS. E implicava que toda a documentação tinha que ser enviada para a Perícia Médica Federal, submetida àquela mesma filinha, né? É uma fila de análise, e os peritos é que davam seu parecer acerca da condição de aposentadoria especial, de tempo especial ou não. E agora, com essa portaria, se permite que o técnico ou analista do INSS, dadas determinadas condições, que a lei, inclusive, já é bastante clara, né, no sentido de admitir, né, a condição de especialidade, de calor, ruído, agentes específicos, né, que a quantificação no ambiente de trabalho já está ali disposta no PPP, ela seja feita por analista e técnico do INSS. Só que isso vai ser feito por partes, certo? Nesse primeiro momento, já é possível o ATIV-ESP sobre ruído. Então, se o seu PPP ele tem a informação de que o seu cliente se submeteu a um determinado nível de ruído, e a gente sabe que variou no tempo, né, o nível do ruído. Até, se não me engano, 97, era 80 decibéis, 97 a 2003 passou a 90 decibéis, de 2003 em diante é 85 decibéis. Então, essa análise vai ser feita pelo analista e pelo técnico, não há necessidade mais de ir para a perícia. Isso é muito bom, que vai adiantar aí os processos de reconhecimento de tempo especial por ruído, nesse primeiro momento. Mas a tendência é que isso aconteça também em relação a outros agentes especiais, outros agentes agressivos à saúde. E se nós tivermos uma definição, porque dentro do INSS a gente ainda não tem essa definição, da atividade perigosa. Se nós tivermos uma definição sobre a atividade perigosa,
que é aquela em que você não tem concentração de agente agressivo, por exemplo, o vigilante, né? Lá na parte do PPP que tem intensidade e concentração, não tem nada, porque não existe um agente agressivo à saúde, um agente insalubre ali. A atividade é tipicamente perigosa. Se chegar a esse momento e o INSS reconhecer, haja vista a farta jurisprudência, a decisão do STF sobre o caso do vigilante vai ser importantíssima nesse sentido. Se o INSS consolidar o entendimento de que a aposentadoria do trabalhador que exerce atividade perigosa dá ensejo a uma aposentadoria especial, essa análise vai ser muito mais rápida, ainda mais rápida, né? Porque a gente volta a entender que existe ali um enquadramento profissional praticamente, né? Não haveria necessidade nem mesmo do PPP. Essa portaria também, veja, ela não menciona análise de PPP somente. Então, o analista e o técnico, ele passa a ser obrigado a fazer, inclusive, justificação administrativa, que existia uma resistência muito grande do servidor do INSS em fazer a justificação administrativa naqueles casos em que a empresa foi extinta. Então, a gente tem muita gente, a gente tem muito trabalhador que exerce atividade especial, exerceu atividade especial na empresa, não recebeu o PPP, e aí, quando vai pedir aposentadoria especial, não tem o PPP e a empresa fechou. Como é que eu vou atrás desse PPP? Né? Não tem como eu ir atrás. Mas eu tenho como provar que eu estive exposto a algum agente agressivo. Eu posso fazer isso através da análise de alguns documentos, recibo de materiais, eu posso fazer através de recibo de EPI, enfim, a própria atividade em si, ensejar a exposição a algum agente agressivo, mas eu posso fazer isso também através de justificação administrativa, chamando testemunhas para o processo administrativo que demonstrem que aquela atividade foi sempre prestada em condições insalubres ou perigosas, né? Então, a justificação administrativa pode ser um caminho interessante, já que não depende mais da perícia. Veja, a resistência do INSS em fazer a justificação administrativa, era de que a análise deveria ser feita pela perícia médica federal. Então, como a perícia médica federal não faz justificação administrativa, o INSS não fazia também, o que era errado. Por que era errado? Porque na justificação administrativa só se colocam as informações, o perito continua fazendo parecer dele, ou continuava fazendo parecer dele. Com essa portaria, não. O próprio servidor é quem vai, a partir dos dados que ele coletar na justificação administrativa, decidir se aquela era uma atividade especial ou não, certo? Então, eu gostei muito dessa portaria. Vou anotar, sempre que eu precisar fazer um requerimento administrativo de tempo especial, eu vou mencionar ela para agilizar o meu procedimento administrativo. A quinta alteração foi da Lei 14.724. 14.724. Essa lei, ela tem dois aspectos muito importantes. O primeiro aspecto é sobre a telemedicina, a possibilidade de fazer a perícia através de telemedicina, certo? Mas o INSS ainda não implantou isso, de fato. O INSS não implantou, mas com a lei ela passa a ser obrigada a implementar isso. Existe só um projeto piloto, salvo engano, no Rio Grande do Norte, de telemedicina, certo? Para fazer a perícia médica. Mas a tendência é espalhar por todo o Brasil, certo? E essa telemedicina agora pode ser feita a avaliação biopsicossocial. Então, o assistente social, junto com o médico, vai poder fazer a avaliação biopsicossocial para os casos de deficiência, né, e de incapacidade socioeconômica, que é aquela situação de incapacidade, que é uma incapacidade parcial, mas devido às condições socioeconômicas, ela acaba acarretando uma incapacidade mais grave ou permanente, certo? E aí vem a segunda novidade da lei. Da mesma forma que a gente consegue análise documental para concessão do benefício de auxílio incapacidade provisória,
nós agora poderemos fazer análise documental para aposentadoria por incapacidade permanente. Então, estendeu aí a possibilidade da gente entrar com análise documental para pedir aposentadoria por incapacidade permanente. O que é muito bom na prática, por quê? Porque quando a gente faz análise documental para o auxílio incapacidade, primeiro a gente não tem direito a pedido de prorrogação, né? A gente não tem direito a pedido de prorrogação na análise documental. São 180 dias no máximo. O prazo agora é 180 dias de concessão do auxílio incapacidade. E sempre existiu uma resistência do judiciário em aceitar que a gente fizesse no judiciário o pedido de auxílio incapacidade, mas principalmente de aposentadoria por incapacidade. Porque era como se você dissesse o seguinte, olha, você pediu lá no INSS um benefício por um procedimento que só concede auxílio incapacidade. Então, você não pode vir ao judiciário pedir aposentadoria por incapacidade. Percebe? Isso, no meu entender, é errado pelo princípio da fungibilidade. Pelo princípio da fungibilidade, eu estou ali para receber um benefício por incapacidade qualquer. Mas eu tive caso aqui em Sergipe de processo extinto sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir, porque o cliente usou a via da análise documental e a via de análise documental só permite a concessão do auxílio incapacidade, não permite a concessão da aposentadoria por incapacidade. Com a Lei 14.724, isso deixa de existir, porque eu vou pedir direto a aposentadoria por incapacidade e o perito pode, ao analisar a situação, conceder tanto a aposentadoria quanto o auxílio. Então, isso me garante o interesse de agir, se for negado no administrativo, a buscar o judiciário e pedir a aposentadoria por incapacidade permanente, certo? Sem contar que, veja como era injusto, né? A análise documental é flagrantemente mais rápida. A análise da documental, ela é muito mais rápida que a perícia comum. Né? Você precisar ir para um perito, porque as perícias estão sendo agendadas para muito longe. E aí a pessoa que está em situação mais difícil, que muitas vezes é uma situação que inequivocamente ela está aposentada de maneira definitiva. Eu tenho, por exemplo, um caso de uma senhora que está em coma no hospital. Imagine, a situação que pode ser atestada, o hospital público, inclusive, atestado que está internada em coma, entubada. É uma situação muito mais simples análise do que a análise documental de um auxílio incapacidade. Nessa situação, para se conceder a aposentadoria por incapacidade, eu precisaria realizar uma perícia domiciliar. O perito ia ter que ir lá no hospital. Veja, eu não teria condições nem de agendar a perícia dela, porque a perícia domiciliar, você faz o pedido, vai para a Perícia Médica Federal, a Perícia Médica Federal que diz o dia que vai comparecer lá no hospital para fazer a perícia. Então, sempre é uma perícia que demora muito. E agora não. Agora eu já posso, tendo em vista a situação grave da pessoa, já entrar com pedido de análise documental para que seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente através desse procedimento. Então, muito interessante. Diga aí, Amanda. Professor, é lá no sistema do meu INSS, na última opção, que tem auxílio por incapacidade temporária permanente? Eu não vi ainda no sistema. Não vi ainda no sistema, porque saiu na lei agora. Então, o INSS vai ter que regulamentar. Aí, mas aquela última opção, porque tem duas opções de auxílio. A primeira mostra só auxílio por incapacidade, que eu acredito que seja análise documental, a primeira que aparece as ordens, tudo certinho. E a última dá a entender que é para os dois. Você já viu? Não. Né? Uma é análise documental de certeza. Primeiro. Outra não. A outra é para submeter a perícia, né? Não é só análise documental. Sim, aí fala sobre permanente e temporário, no caso. Tem o permanente já lá? Eu não vi o permanente, eu só vi os dois temporários. Tem lá em cima, bem pequenininho, auxílio por incapacidade temporária e permanente. Mas assim, eu até hoje, só temporário, nunca vi atuar no permanente, não.
O que tem que ter é aposentadoria por incapacidade permanente, porque não existe auxílio permanente. Auxílio permanente, não. Tem aposentadoria. Se tiver aposentadoria por incapacidade permanente, beleza. Mas o nome agora não é auxílio por incapacidade permanente? É aposentadoria por incapacidade permanente. Eu não Sempre me foi. lembro agora como é que está aqui. Fiquei Sempre na foi. dúvida agora. Eu vou olhar aqui. Se mudaram, foi algo também recente. Mas, assim, a lei é recente e aí provavelmente eles vão atualizar lá, né? Vou Para poder atualizar a gente... o sistema. E aí a documentação? Se não tiver lá, você pode usar pelo 135, certo? Você pode usar pelo 135 porque já está na lei. Então, você fala para o 135, eu quero análise documental da aposentadoria por incapacidade permanente, abra uma tarefa, ele vai abrir uma tarefa lá no meu INSS para você juntar a documentação. Eu nunca fiz. Veja, não fiz ainda. Diga aí, Dilon. O senhor poderia repetir novamente o número da lei? A lei é 14724. 14724. Grato. Certo? Quando eu for usar efetivamente essa lei, eu vou explicar para vocês qual foi a dinâmica, mas até o momento eu não fiz ainda. Coisa recente, agora de novembro. A sexta modificação foi uma modificação que era meio que já esperada. Foi o cancelamento da súmula número 31 da Turma Nacional de Uniformização. Certo? Súmula número 31 da Turma Nacional de Uniformização foi cancelada, tendo em vista o julgamento, a adaptação, né, ao julgamento de um PUIL 293. O PUIL é o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, que é aquele recurso do juizado para o STJ. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal, PUIL 293. Então, quando você tem uma decisão do Juizado Especial Federal, da turma do Juizado Especial Federal, que contrasta, o que conflita com uma decisão do STJ, você entra com o PUIL 293. E aí, esse PUIL 293, ele fala sobre os efeitos previdenciários da sentença homologatória de acordo trabalhista, certo? E o que é que se tinha? A TNU considerava que a sentença homologatória de acordo trabalhista valia como prova do tempo de contribuição, porque o Judiciário Federal não quer se envolver com questões trabalhistas, né? Então, se a Justiça do Trabalho diz que aquele período de trabalho é reconhecido por um acordo feito entre o trabalhador e o empregador, independente de qualquer coisa, para o trabalhador, aquele tempo de contribuição deveria valer. Qual é o problema? Amanda, vai apresentar alguma coisa aí? Eu ia colocar o print que eu achei lá, mas eu não sei, não. Depois eu testo para aprender a mexer aqui, para mostrar. Mas está apresentando, viu? Se mostrar aí, acho que dá para... Depois veja aí. É porque vou tentar aqui. E aí, o que foi que aconteceu com essa súmula, esse entendimento? O STJ entendeu que não é possível esse reconhecimento, que há necessidade de prova documental contemporânea. Então, na prática, eu não posso usar, simplesmente pegar o acordo da Justiça do Trabalho e levar para a Justiça Federal, para o requerimento administrativo, porque isso não vai valer, certo? O que é que vai valer efetivamente? Esse acordo junto com prova documental. Eu vou ter que fazer a prova do mesmo jeito que eu fiz para entrar com a ação trabalhista, né? Porque quando eu entro com a ação trabalhista, eu não entro prevendo o acordo. Eu entro para reconhecimento de um determinado período, um determinado vínculo lá de 10 anos, 5 anos, enfim. E aí, essa documentação que ampara o meu pedido, eu vou ter que levar para o INSS primeiro, fazer o requerimento administrativo, e no judiciário. Porque o judiciário não vai reconhecer automaticamente a sentença homologatória trabalhista. Certo? Então, uma mudança meio já esperada, porque a gente já tinha essa decisão aí no PUIL 293.
Uma sétima informação interessante, uma notícia aí bastante interessante, é a suspensão de uma decisão numa ação civil pública do Espírito Santo, certo? Eu vou colocar o número desse, porque já é maior o númerozinho, vou colocar o número aí no chat para vocês verem. O número é 50 20 44 6 dígito 70 de 2023 402 5001 50 20 446 70 2023 402 5001. É uma ação civil pública que discute a questão da aposentadoria, da mudança de auxílio-doença para aposentadoria por incapacidade permanente, ou do próprio auxílio-incapacidade para aposentadoria por incapacidade permanente. O que é que estava acontecendo? Com a mudança da reforma da Previdência, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela é, via de regra, na grande maioria dos casos, menor do que o auxílio. Porque o auxílio-incapacidade, o antigo auxílio-doença, quase não mudou a forma de cálculo, né? Pelo menos o percentual da renda mensal inicial do auxílio não mudou, é 91%. Então, é 91% do salário de benefício. Houve uma alteração aí de 100% para 80% dos maiores salários de contribuição, ou de 80% para 100%, mas o mais relevante é a questão do percentual. O percentual do auxílio incapacidade, assim como do auxílio-doença, é 91% da média das remunerações, do salário de benefício. E da aposentadoria por incapacidade permanente, deixou de ser 100% quando era aposentadoria por invalidez, e passou a ser 60% do salário de benefício, se o trabalhador tiver apenas 20 anos de tempo de contribuição homem, 15 anos de tempo de contribuição mulher. Então, o cálculo da aposentadoria por incapacidade ficou muito parecido com o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, da aposentadoria comum. Esse 60% só aumenta 2% a cada ano a mais que o trabalhador tenha de 20 anos homem, 15 anos mulher. Então, é natural, veja, uma aposentadoria por incapacidade, quando você tem um benefício por incapacidade, normalmente é porque você não conseguiu, né, alcançar ali o tempo de contribuição mínimo para a aposentadoria. Então, é meio que evidente que sua aposentadoria por incapacidade vai ser 60%, 70%, no máximo 80%, portanto, menor que o auxílio que você recebia. E aí, o que é que acontece? O INSS estava cobrando essa diferença quando havia o reconhecimento judicial, por exemplo. Então, imagine a situação. Eu entro com a ação judicial pedindo uma aposentadoria por incapacidade permanente e, subsidiariamente, eu peço o restabelecimento de um auxílio, incapacidade ou de um auxílio-doença. O juiz me concede liminarmente o auxílio. E aí eu fico recebendo o auxílio durante o tempo do processo. Chega no final, a turma recursal entende que é caso de aposentadoria por incapacidade e concede a aposentadoria por incapacidade menor do que o auxílio. O INSS estava cobrando essa diferença. Né? A diferença do auxílio para aposentadoria por incapacidade. Então, essa ação civil pública questiona primeiro a regra de cálculo da aposentadoria por incapacidade, foi nessa parte que ela foi suspensa, e questiona esse desconto que estava sendo feito pelo INSS. Continua liminável, o INSS continua sem poder fazer o desconto desses valores decorrentes da conversão da aposentadoria por incapacidade, ou do auxílio em aposentadoria por incapacidade, certo? Então, ele não pode fazer mais esse desconto, graças a essa ACP. Isso pode acontecer aqui no Estado. Lembre que a ACP tem efeitos nacionais, graças ao julgamento lá pelo STF do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Então, se o INSS, você pegar um caso de um cliente que o INSS vem descontando esse valor, você pode entrar com ação alegando
que existe uma decisão liminar nessa ação civil pública que impede que seja feito esse desconto, certo? Já existe portaria do INSS, inclusive, a esse respeito. Eu acabei não colocando aqui o número dela, mas se procurar na internet vai encontrar uma portaria que regulamenta a liminar dessa ação civil pública. E, por último, a 8ª alteração. São casos muito específicos, mas, de repente, vale a pena dizer. Foi a alteração da Lei 11.520 de 2017. Essa lei foi alterada, pela Lei 14.736. 14.736 de 2023 fala da pensão das pessoas, das vítimas de hanseníase, certo? O que é essa pensão? Essa pensão é uma pensão indenizatória, paga, e ela pode ser, inclusive, cumulada com benefício previdenciário, certo? Porque ela tem natureza indenizatória. Paga aquelas pessoas, originalmente, né? Aquelas pessoas que foram isoladas em hospitais colônias, vítimas da hanseníase, né? A hanseníase, existia um preconceito muito grande acerca dessa doença. É a lepra, né? Era conhecido como a lepra. E havia, equivocadamente, a ideia de que essa doença poderia ser contagiosa, né? Pessoa para pessoa. E algumas pessoas, até o final do ano de 1986, até 31 de dezembro de 1986, eram isoladas. Algumas eram isoladas em hospital colônia. Para essas pessoas, é garantida a pensão da hanseníase. Sempre foi garantida a pensão das vítimas de hanseníase. Só que essa lei 14.736, estendeu o direito à pensão também àquelas pessoas que tiveram isolamento domiciliar, né? O domiciliar ou em seringais também, né? Teve algumas situações de seringueiros, tal, que eram isolados. Então, o isolamento domiciliar em seringal também foi garantido o direito à pensão da pessoa com hanseníase, obviamente fazendo a prova, né, desse isolamento compulsório e tal, que era feito pelo Estado na época, final de 1986. E também foi garantido aos filhos. Então, estendeu também aos filhos de pessoas com hanseníase o direito à mesma pensão. Observe que a lei não fala em idade, né? Então, independente da idade, o filho de uma pessoa com hanseníase, isolada até o final do ano de 1986, em casa, em seringal ou em hospital colônia, tem direito também à pensão da hanseníase, certo? Que a lei diz que não pode ser inferior a um salário mínimo. Então, pelo menos um salário mínimo de pensão. Mas a própria lei, a 11.520 de 2017, ela diz um valor de R$ 750 na época, e esse valor atualizado dá mais, dá 1.900 e alguma coisa. Então, assim, acredito que siga o mesmo critério, né? Não vai ser menor do que o salário mínimo, mas também não vai ser menor do que o valor de 1.900 e pouco, por força do direito adquirido, certo? Eu tive um caso só, na minha vida profissional de 20 anos, eu tive um caso só de pessoa com hanseníase que teve direito à pensão especial, porque comprovou ali que foi isolado em hospital colônia. Bom, essas foram as modificações de novembro de 2023. Muita coisa, né? Acredito que, como eu estava explicando, para quem chegou antes na aula, acredito que porque em dezembro nós teremos uma pausa em relação a essas modificações previdenciárias. Isso só deve retornar lá para janeiro, certo? Bom, eu vou encerrar. Amanda, quer falar alguma coisa antes de eu encerrar a gravação? Sim, professor, essa pensão é vitalícia, para os filhos vitalícia. E para as pessoas com hanseníase? É vitalícia. Ah, entendi. Não é? Então não tem problema de pressão, nada disso. Uhum. Natureza indenizatória. Pronto. Então, encerrando a gravação, vamos passar aos casos práticos. A Amanda mandou um caso prático para a gente, não foi?